Tudo certo, gente? Bom, vamos lá hoje falando sobre a formação da Grécia Antiga, a formação da polis na Grécia, e também vamos falar de algo que cai muito nas avaliações, que é a democracia ateniense. Certo, galera? Bom, já de largada, nós precisamos entender que a Grécia Antiga ela foi dividida em várias etapas. A gente chama isso de fases, de períodos. O primeiro período, então, nós chamamos de período pré-homérico, período em que essas comunidades elas vão se estabelecer na região da Península Balcânica, que é onde se formaram, né, esses povos da Grécia Antiga. Depois do período pré-homérico, fica fácil de entender. Pré-homérico, antes de Homero. Período que vem depois é o período homérico, sem o pré. Esse período é o período ainda em que vão se formar as primeiras comunidades. E nós chamamos essas comunidades de genos. Vão se formar aí a famosa comunidade gentílica, onde vão ali os pequenos grupinhos, eles vão se juntando, eles vão se estabelecendo, começa esse processo de estabelecimento e, né, posteriormente a essa fase vai dar lugar ao período arcaico. Esse período também é muito importante. No período homérico vão se formar os genos. No período arcaico vai ser o período do estabelecimento das cidades-estado, das comunidades, das colônias na Grécia Antiga, ou seja, aquele período arcaico, aquele período que começa a se estabelecer aquilo que a gente conhece mais pela Grécia, de forma geral, que vão ser a formação dessas cidades-estado, dessas polis. E posteriormente a formação dessas polis no período arcaico, aí nós temos o período que é o mais conhecido, mais estudado, mais famoso, que é o período clássico. Por isso o termo, inclusive, termo clássico. Por que clássico? Porque é o período em que predominam, veja bem, as duas grandes cidades-estado que todo mundo conhece aí. Se eu pedir para tu perguntar, se eu te perguntasse, certamente tu responderia já de cara. Atenas e Esparta. Esse é o período clássico, é o período mais famoso, é o período do predomínio dessas duas cidades-estado. Mas não esqueçam, é uma porrada de cidades-estado, não são só as duas não, mas essa fase em que há esse predomínio, período clássico. Então vamos lá, período pré-homérico, período homérico, período arcaico e o período clássico. Período pré-homérico, quando a galera começa a se juntar lá, período homérico, quando formam os genos, período arcaico, quando começa a se formar, né, as primeiras cidades-estado, e o período clássico, que é quando predomina ali Atenas e Esparta. Certo, galera? Ficou claro isso? São essas quatro fases que nós estudamos quando falamos de Grécia Antiga. Há ainda um quinto período que nós chamamos de período helenístico. E esse é um período, preste muita atenção, esse é o período importante porque vai ser quando acontece a invasão da região ali da Península Balcânica pela Macedônia. E aí começa esse período helenístico, quando a Macedônia invade, ocupa aquela região e anexa aquela região. Aí é o quinto período, o período helenístico. Bom, essas 5 fases, elas dão conta ali de toda a história dessas cidades-estado na Grécia Antiga, mas a gente precisa voltar agora um pouquinho. Por quê? A gente precisa entender como que se formou isso tudo. Inicialmente, nós precisamos deixar claro que antes dos gregos tinha um outro povo que ocupava ali, eram os cretenses. Os cretenses, eles ficavam na região da ilha de Creta, e eles foram os primeiros a ocuparem aquela região. Foram os únicos? Não, não foram, tanto que logo em seguida vai ter a ocupação também, né, da população micênica. A população micênica funda uma cidade, cara, importantíssima para a gente entender essa fase, que é a cidade de Micenas. A partir da formação da cidade de Micenas, é que nós vamos ter a base da civilização, anota isso, civilização creto-micênica. É claro que depois desses ali, né, nós vamos ter ali os dórios, os eólios, né,
vários outros povos que vão invadindo e vão estabelecendo, vão colocando um pouquinho da sua cultura nessa salada de frutas que é a Grécia. Preste bem atenção, essa região é uma região riquíssima, com vários povos, vários pensamentos, e essa miscelânea que vai ser essa composição, ela que vai dar ar, ela que vai dar a base, o pilar de sustentação para o que vai vir a ser, né, posteriormente, essa cultura grega, esse mix que em muito assim, em alguns casos nem chegou a ser alguns elementos dessas culturas nem chegaram a se misturar, né? Por exemplo, os aqueus que fundam a cidade de Micenas, né, eles que são os micênicos que invadem ali aquela região, os aqueus, eles possuem um tipo de cultura que era diferente dos dórios, por exemplo. Os dórios, eles tinham aquela tradição mais militar, uma tradição mais guerreira, e essa tradição vai estar ligada depois à criação de Esparta. E essa tradição guerreira de Esparta, como, né, isso sempre cai muito como comparativo com Atenas, não tem como escapar, ela é bem diferente do que vai acontecer em Atenas. Em Atenas nós já não vemos essa mesma tradição militar. Então isso é importante, tá, galera? De ter esse ponto de partida dessa riqueza cultural e como essa riqueza cultural ajuda a formar o que vai ser a Grécia Antiga. Mas dessa miscelânea que vai surgir a base da civilização cretomicênica. E essa mistura, ela vai ter um ponto importante. Esse ponto vai ser a partir do momento em que nós vamos observar a invasão dos dórios. Os dórios, eles invadem e eles destroem a civilização cretomicênica, assim, sem dó, é violência. E a partir dessa invasão dos dórios, né, vai acontecer o que nós chamamos de diáspora. Por que diáspora, professor? Porque a galera, ela vai se espalhar pela região da península balcânica, e por um lado, né, foi ruim, claro que foi ruim, né? Pô, né, apanharam dos caras, mas a partir disso, o que nós vamos ver é o espraiamento da cultura cretomicênica, ou seja, a diáspora faz com que cada um vá para um ponto, e há esse espraiamento dessa cultura cretomicênica a partir do momento em que os dórios invadem. Isso é importante porque dá conta, afinal de contas, de que maneira, de uma certa forma, isso vai levar esse espraiamento dessa cultura, e esse momento nós chamamos de primeira diáspora grega, porque vai acontecer depois uma segunda diáspora, que é onde há esse espraiamento em razão do ataque dos dórios. Já a segunda diáspora grega, é importante a gente destacar que ela surge a partir do momento em que os genos, o que eram os genos? Eram a comunidade gentílica, né? Eram grupos, né, que tinham a sua liderança, e essas lideranças passaram a concentrar cada vez mais terra. Isso é importante, tá, galera? O que acontece é que essa concentração, ela se torna uma concentração muito grande, ou seja, muitas terras na mão de poucas pessoas. E vai surgir ao redor, né, costeando essa sociedade, um grupo grande de pessoas que não tem acesso à terra. Então, o que essa galera vai fazer? Ela vai se espraiar, ela vai ir ali pelo Mar Negro, ela vai ir pela Península Itálica, vai acontecer esse espraiamento novamente, mas veja bem, na primeira diáspora grega é porque os dórios estão atacando. Na segunda não, é porque a concentração de terra era tão grande, a concentração de terra estava num nível tão difícil que boa parte da população não teve escolha. Teve que iniciar um processo migratório e trocar de local e ir para outros locais, certo, galera? Isso é importante de a gente pegar essa diferenciação da primeira para a segunda. A primeira é guerra, a segunda é concentração, né, de terra por parte dos genos, das lideranças gentílicas, e a partir disso os caras, não tem terra aqui, irmão, vamos ter que vazar. E é o que acabam fazendo de uma certa forma. Isso também vai contribuir muito com que os gregos tenham um alto domínio do mar, porque esse espraiamento ele exigiu, né, o domínio disso em razão da necessidade de se ocupar
o mar Mediterrâneo, né, para poder fazer esse processo migratório. Isso é importante também, porque uma das coisas que acabava acontecendo era o seguinte: em razão da alta dívida dessa sociedade, dessa população com as lideranças dos gênios, acontecia que a galera não conseguia honrar essas dívidas e se tornavam escravos por dívidas. Isso também contribuiu, né? A galera, pô, não quero virar um escravo por dívida, não quero entrar nesse abacaxi aqui e vou me espraiar. Isso ajuda também a esse momento de expansão da cultura grega. As diásporas, elas têm essa ambiguidade, tá, galera? Ao mesmo tempo em que elas são ruins, né, porque são pessoas que estão ali desesperadas procurando novas formas de vida, por outra, ela vai levar adiante essa cultura. E bom, já que a gente está falando também dos gênios, é importante que a gente ter como ponto de partida o seguinte: os gênios, eles vão ser a primeira forma de organização. Certo, galera? E isso vai evoluir para a cidade-estado, ou seja, é o princípio, é a sementinha, sacou? É a sementinha da polis, é a sementinha da cidade-estado. E como que isso vai acontecer? Isso vai acontecer da seguinte forma, né? Há uma grande concentração, uma elite, né, que se forma. E essa elite que tem muito poder, tem muitas terras, tem inclusive também o equipamento militar, às vezes até exércitos particulares, olha só. Essa concentração de terra, essa concentração de poder, essa elite, ela vai, né, junto com alianças entre essa própria elite, eles vão dar origem às cidades e estados. Vão conduzir o processo que vai levar ao fim dos gênios, que eram essas comunidades familiares, para algo maior. Esse algo maior vão ser as cidades-estado. Muito doido também, porque quando a gente vai falar das cidades-estado, a gente precisa ter em vista que a gente não consegue falar da Grécia sem falar da polis. A polis e a Grécia, cara, é espelho, né? De tamanha a importância. Quando os gênios deixam de existir para existirem essas cidades-estado, vai acontecer um dos principais momentos dessa trajetória da Grécia. O primeiro ponto que já é importante da gente largar: o que era uma cidade-estado? O que era uma cidade-estado? Era um grupo, tá, político, pequeno, por isso cidade, mas independente, por isso estado. Isso é importante. Quando a gente fala de cidade, só cidade, a gente está falando de uma unidade menor, presta atenção, menor, mas subordinada a algo maior. Sacou? Quando a gente fala de cidade-estado, a gente fala de uma unidade menor também. Só que ela não é subordinada a nada, ela é independente, né? A tua cidade, seja de onde tu esteja me vendo, ela não é uma cidade-estado, porque ela está subordinada, né, ao Estado, subordinada ao governo federal. E isso não acontecia na Grécia. Na Grécia, nós tínhamos cidades-estado, porque uma não precisava pedir nada para outra. Inclusive, não é de graça que as cidades-estado, cara, elas se bicavam. Aconteceu muita guerra entre elas, inclusive, né? Muitos conflitos internos, né? E a gente até vai falar sobre as guerras gregas logo em seguida aqui no canal. Porque esses povos, eles entravam em guerra entre si. Quando a gente fala em Grécia Antiga, a gente está falando, né, de um conjunto de cidades-estado, tá? Hoje é assim na Grécia que existe hoje, nada a ver, inclusive até o território, cara, é um território completamente diferente, tá? Enquanto que hoje, antigamente não, eram cada povo independente entre si. Tanto que até os modelos políticos são muito diferentes. Isso é importante, galera, da gente destacar. Por quê? É muito comum a galera falar assim, a democracia grega. Uma ova, manda o cara estudar, porque não existe democracia grega da Grécia. O regime democrático, ele é um regime ateniense, só ali de Atenas. Por exemplo, né, em Esparta nós tínhamos uma diarquia, ou seja, eram 2 reis, olha só, imagina, 2 reis, enquanto que nós tínhamos ali uma tirania, nós tínhamos modelos aristocráticos, nós tínhamos oligarquias, cada regime ali variou. Então, mostra como é difícil também estudar o troço, porque cada modelo que nós temos ali são modelos
diferentes. E entre essas cidades-estado, nós, assim, tem várias, tá, galera? Mas a gente destaca duas: Atenas e Esparta. Primeiro porque elas eram, né, as principais ali do período clássico e as mais estudadas. Então já vamos de cara fazer um atalho e estudar essas duas. Primeiro, a Esparta, ela era fortemente militar. E esse lado militar, veja bem, ele vem dessa tradição dos dórios, porque os dórios eram um povo de forte tradição militar. Eles ocupam, né, aquela região, e a partir do momento que eles ocupam o local que vai se dar ali a polis, eles fundam essa cidade-estado. E os povos conquistados da região, eles eram os ilotas. Os ilotas, eles foram aprisionados e obrigados a fazerem trabalhos para a cidade-estado. Faziam ali, sobretudo, trabalhos agrícolas. Embora, é muito doido de se pensar, mas embora essa galera, ela fosse uma galera que era, como é que eu posso dizer? Eles trabalhavam de forma forçada do ponto de vista agrícola, eles não eram considerados escravos. Olha só, eles trabalhavam de forma forçada, mas não eram escravos. E ao redor da cidade-estado de Esparta, nós temos os periecos. E isso é importante, por quê? Porque os periecos, eles ficavam ali apenas ao redor, né? Então nós tínhamos dois povos, os ilotas dominados, e ao redor os periecos. Os periecos, em geral, eles eram livres, né? Normalmente trabalhavam ali no artesanato e tal, e os periecos, eles tinham uma outra característica interessante, né? Eles trabalhavam mais ali com artesanato, eles trabalhavam mais com comércio, e eles não tinham nenhum direito político, tá, galera? Enquanto, né, que os ilotas, eles já eram trabalhadores forçados. E claro, também, quando a gente vai falar de Esparta, se falar de Esparta e não falar de tradição militar, cara, eu já tinha que fechar essa aula aqui, porque ela estava incompleta. Porque, claro, né, a gente tem que falar que como que se forma essa tradição militar. Cara, desde os 7 anos de idade, a criança era retirada do seio da família, né, e se era colocada lá para fazer esse treinamento militar, preparado para a guerra, para o conflito contra outras cidades-estado, enfim. Isso vinha lá desde os 7 anos de idade. E a partir disso, né, se formava ali com as técnicas militares, com esse treinamento, já se formava o guerreiro. E esse guerreiro, ele entrava posteriormente, né, na camada que eles se chamavam de omoioi. Os omoioi eram a camada militar da cidade de Esparta. E veja bem, os omoioi, eles também tinham função de sempre segurar a revolta dos ilotas, porque os ilotas, eles foram dominados, mas toda hora eles faziam um protesto, uma forma de tentar se livrar do domínio espartano. Os omoioi estavam ali sempre dispostos, né, sempre prontíssimos para fazer a defesa contra qualquer tipo de revolta que pudesse acontecer. Isso, claro, né, isso é importante dizer, isso ficava muito restrito à comunidade masculina, as mulheres, o papel das mulheres em Esparta. Embora tivessem mais direitos e mais autonomia do que, por exemplo, as atenienses, elas tinham ali como função, né, estudar para cuidar da casa, cuidar do lar, cuidar da família e principalmente, essa era a função principal, gerar filhos saudáveis. Por que gerar filhos saudáveis? Para esses filhos saudáveis estarem prontos para os conflitos, se tornarem futuros guerreiros. Tanto que aos 7 anos, né, a mãe tinha que entregar o filho para a comunidade militar, para ele já se preparar para ser um soldado. E importante de destacar é que os espartanos, eles praticavam a eugenia, que é uma coisa, enfim, né, complicada, porque eles pegavam o bebê, avaliavam o bebê. Olha só, o bebê passava por uma avaliação. Se esse bebê nessa avaliação fosse considerado que ele não teria condições de se tornar um guerreiro,
ele era deixado para morrer. Ou seja, o bebê que nascia com algum tipo de deficiência, que já desse sinais de que ele não poderia ser guerreiro, ele era morto já imediatamente. Então, essa eugenia, ela tinha o objetivo de manter a sociedade espartana sempre pronta para o conflito, sempre pronta para a guerra. Já Atenas possuía uma outra origem, né? Primeiro eles ficavam ali naquela região que nós chamamos de região da Ática. E a partir dali vão iniciar um intenso contato comercial com a Fenícia, enfim, com outras regiões do mar Mediterrâneo. Tanto que nós vamos dizer que Atenas é uma cidade cosmopolita. E aqui já tem uma baita de uma diferença. Em Esparta não tem nada de cosmopolitismo, eles não querem saber de muita gente, eles são fechados, prontos sempre para o ataque. Já Atenas não. Atenas é cosmopolita, recebe gente de todo mundo, recebe pessoas de todos os locais, inclusive por causa dos contatos comerciais também. Em Atenas o que nós vamos ver é vai ser a formação de cidade, de um regime político que não era democracia. A gente sempre associa Atenas à democracia, mas era uma aristocracia, ou seja, pequenos grupos de proprietários, que nós vamos chamar esses grupos de eupátridas, e os eupátridas vão fundar uma aristocracia. A aristocracia é um governo de poucos, esses poucos são os grandes proprietários de terra, eles que mandam e desmandam em Atenas. Essa elite, que também eram chamados ali, eram os eupátridas, né? Essa aristocracia, ela possuía também uma grande concentração não só de terra, mas como as terras ruins eram aquelas que ficavam para os pequenos agricultores, né? Acontecia muito de ter um sistema de dependência desses eupátridas por meio de endividamentos. Só que em Atenas existia um sistema que era por meio da escravidão por dívidas. Ou seja, o cara ia lá, devia para o eupátrida, não conseguia pagar, ele virava escravo do eupátrida como forma de quitação dessa dívida. Olha só, era por meio disso que isso ajudava também a concentrar mais poderes das mãos dos eupátridas. Outro ponto que a gente precisa destacar aqui, né, era o papel da mulher. A mulher em Atenas sofria bastante repressão, havia todo um sistema, na verdade, voltado a reprimir as mulheres em Atenas. Elas não tinham a mesma liberdade, por exemplo, do que a mulher espartana. É engraçado isso, né? Esparta pronta para a guerra, pronta para o conflito, mas mais aberta à participação feminina do que Atenas, que é lá a cidade dos filósofos, vista, né, como a bonitinha do rolê, mas não tinha a mesma abertura para a participação feminina do que tinha, por exemplo, Esparta. Bom, e quando nós vamos falar em Atenas, em política em Atenas, é claro que a gente precisa falar sobre a democracia ateniense. Não se fala em democracia ateniense sem falar da chamada Revolução Hoplítica. Opa, o que significa isso? O hoplita, ele era um soldado, né? E esse soldado, ele era um soldado, ele era o melhor soldado grego, na verdade, tá, galera? O melhor soldado em Atenas era um hoplita, que tinha os melhores armamentos, estava pronto para a guerra, pronto para o combate. Só que só podia ser um hoplita que fizesse parte dos eupátridas, até porque, né, para ter essa condição de poder ter esse equipamento, isso ainda lá no período arcaico. Mas isso vai mudando. Isso vai mudando porque para se tornar um hoplita, gradualmente mais pessoas puderam ter condições de se tornar um soldado hoplita. Olha só. Então, por que isso é importante, galera? Porque há uma abertura cada vez mais. O hoplita antes era apenas o bonitinho lá, né? O cheirosinho do eupátrida. Só que agora isso já está começando a mudar. Isso está começando a mudar porque cidadãos comuns também vão começar a fazer parte do grupo de guerreiros. Isso vai tirando um pouco dessa barreira social, sacou?
cada vez mais os eupátridas vão convivendo com gente comum, e gente comum vai vendo como o sistema não é legal, não está bem dividido. Isso vai criando um sentimento de comunidade, um sentimento de aproximação e também, veja bem, e também um sentimento, né, de injustiça por parte daquela população comum, né, de estar tão distante e tão perto também, né, da condição de um eupátrida. Então quer dizer, tu tem lá esse convívio entre eupátridas e pessoas comuns, uma enorme concentração de terra, uma enorme concentração de renda, um enorme endividamento da população comum. Pô, cara, não fecha o cálculo, mano. Então o que eles vão fazer? Essa galera vai começar a reivindicar, vai começar a questionar, vai começar a indagar. E aí, né, esses eupátridas vão colocar a figura do legislador, né, o cara que tem a função de legislar em Atenas. E aí, aqui tal, porque ali é a sementinha da coisa, cara. Ali é que a coisa vai espraiar. Ali é que essa ideia vai começar a tomar conta. Quer ver? Porque a partir, né, do legislador vão começar a surgir leis que vão beneficiar a base da pirâmide ateniense. E nesse sentido, a principal figura vai ser o Solon, porque o Solon ele vai proibir a escravidão por dívidas, ou seja, o eupátrida pode estar lá esperando a grana que for, ele não pode mais te escravizar, cara. E isso vai dar uma grande diferença nessa relação. E junto com isso ele vai criar 13 instituições que vão começar a abrir o regime para a participação popular, como por exemplo a Eclésia, a Elieia e também o Buleuterium, porque esses três conselhos que vão se abrindo, eles vão ser conselhos que vão ter uma maior abertura, uma maior participação popular. O Solon é o primeiro legislador que dá um passo em direção à democracia, mas a democracia não é implantada de fato pelo Solon. Ele inicia um processo de joga semente e a semente começa a germinar. É claro que por outro lado, por exemplo, ele coloca o critério censitário para os altos cargos, ou seja, beleza, a gente está aqui, né, com a Eclésia, com a Buleuterium, com a Elieia, papapá, beleza, tudo certo. Mas os altos cargos é só por quem tem grana. Por isso o critério censitário para fazer essa ocupação. O problema é que a população, ela continuou pistola da vida. E isso vai dar espaço para um sistema, nós temos um sistema aqui aristocrático, né? Quem manda ali são os eupátridas. E essa indignação ela vai dar lugar a um período de tirania, onde alguns governantes eles vão governar de forma tirânica, e aí por isso o papel do tirano, né? Nós vamos ter algumas figuras e esses tiranos eles vão governar por um tempo, não é muito tempo não, né? Vão ter alguns governos dos tiranos e esses tiranos logo em seguida eles caem, retorna a aristocracia. E a partir do retorno da aristocracia, nós temos a figura de um cara que ele era aristocrata, mas tinha um enorme apoio popular. Era o Clístenes. Clístenes, ele era um aristocrata apoiado pela população, e o Clístenes ele vai retomar aquelas ideias lá atrás do Solon, de abertura do regime, e ele vai começar a construir de novo a base, né, as pirâmides, os pilares, né, do regime democrático. Vai ser essa grande invenção que, puxa, eu fico empolgado ao falar da construção da democracia, porque ele vai ser o surgimento, inclusive, né, da base que vai ser o regime, inclusive o regime que nós no Ocidente, em geral, adotamos. Então, a partir do Clístenes, ao retorno dessas ideias, e o principal do Clístenes é que ele vai dizer o seguinte, cara, qualquer cidadão em Atenas pode participar das decisões políticas. Cara, olha o tamanho disso, isso é um peso enorme. Essa medida é uma medida revolucionária, uma medida que vai ser ali importantíssima. Essa mudança então vai ser um grande diferencial, todo cidadão vai poder participar. É claro que cidadão ali não é mulher, lembrem-se, Atenas não gosta de participação feminina. Em Atenas, escravo não tem participação, né? Então são só homens maiores de 21 anos, então
tem esse detalhe também, tá, galera? Mas é uma grande mudança. E junto com isso, Clístenes vai criar uma lei que é chamada Lei do Ostracismo, que vem o termo, né, dos dias atuais. A Lei do Ostracismo, ela dizia o seguinte: quem atentar contra a participação democrática, quem atentar contra a participação do povo, vai ser exilado, ou seja, vai ser expulso de Atenas e não pode voltar por um bom tempo. Olha só, o cara, ele cria democracia e ele cria também um mecanismo, uma lei para proibir aquela galera que era contra o estabelecimento da democracia de conspirar contra a democracia. Pô, o Clístenes, e ele teve essa grande sacada. Ao mesmo tempo ele aumenta a participação popular e do outro lado ele proíbe qualquer pessoa aí de tentar conspirar contra o regime. E o momento final de aperfeiçoamento vai ser com outro cara, o Péricles. O Péricles, ele tem um momento fundamental que é quando ele estabelece, veja bem, né, como sistema político, ele estabelece o seguinte: olha, galera, todo mundo pode participar, mas os pobres participavam? Não, não participavam. Por quê? Porque eles precisavam trabalhar, precisavam garantir o sustento do dia a dia. Não tinham como participar da vida política da polis, de fato. Então o que é que eles vão fazer? O cara vai fazer o seguinte: bom, já que a galera não pode participar, vamos criar um pagamento para quem participar das decisões políticas. E aí surge a mistoforia. A mistoforia era um pagamento de um salário para quem participasse das decisões. Assim, ele podia fazer com que aquela população mais pobre, que tinha direito, mas não podia, não conseguia exercer porque tinha que trabalhar, agora poderia. O Péricles ele avança para esse modelo final, pagamento de salário para definição da vida política. Tanto que ele mesmo dizia que a democracia ela era um regime cria de Atenas e que Atenas tinha que dar inveja para os outros. É com Péricles que a democracia atinge de fato seu período áureo, seu auge, a partir do estabelecimento da mistoforia e da participação democrática dos cidadãos ali da cidade da polis ateniense dentro da vida política de fato em Atenas. Então, se a gente fosse fazer um resumo, nós diríamos assim: a vida democrática começa com Solon, é interrompida pelos tiranos e aristocratas, retorna com o Clístenes e aí atinge o seu período áureo com o Péricles. Isso seria um excelente resumo que eu estou entregando aqui, mordidinho, dessa linha do tempo da democracia ateniense. Certo, galera? O vídeo de hoje é esse. Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo, eu respondo todas as tuas dúvidas. Se tu acha que não, comenta aqui que eu vou responder. Certo? Valeu! Tchau! Inscreva-se, deixe o teu joinha e ative as notificações.